Olá, me chamo Ranulfo e queria compartilhar um pouco da minha história com você. No ano de 1994, eu cheguei na instituição Esquadrão da Vida de Bauru e sofrendo com a dependência química e outras questões que envolvia a minha adolescência e juventude naquele período, eu fui acolhido por essa instituição e ali a minha vida ganhou um outro significado, uma outra razão de viver. Tive uma experiência de conhecer Jesus, entregar meu coração, minha vida, o governo da minha vida a Ele foi a decisão mais importante que eu tomei nessa cidade de Bauru. E lá eu tive uma pessoa muito especial que Deus colocou no meu caminho, o Cláudio Márcio Salviano. Eu chamo de um pai na fé. Esse homem teve o coração de me acolher nesses dias de angústia. E eu me lembro que em uma das minhas experiências com Salviano, em 1994, ele me pegou em um dia onde eu estava pronto para abandonar aquele tratamento, aquela comunidade, e ele não criou nenhuma resistência. Eu falei que queria ir embora daquele lugar, e ele então mencionou que ele gostaria de apenas fazer uma oração pela minha vida e que depois dessa oração, se eu quisesse ir embora, eu poderia ir. E eu aceitei aquela oração sem muita esperança de que alguma coisa pudesse mudar, mas esse dia o Salviano ele foi um agente de Deus, foi uma boca de Deus falando comigo, ele orando pela minha vida. Ele usou uma frase que essa frase ela marcou a minha vida, marcou meu coração, quando ele se direcionava a Deus, chamando Deus de Pai, dizendo: Pai, Ranulfo não nasceu para ser bandido, ele é a sua imagem e semelhança. E eu não lembro quanto tempo demorou aquela oração, mas eu me lembro que quando Salviano terminou aquela oração, no meu coração eu já estava decidido que eu ia entregar minha vida para Deus, sem entender o que ia acontecer no futuro. Então, esse foi um tempo muito especial, e dali fui aprendendo também processos de mudança de vida, de caráter dentro dessa comunidade. Então, a minha relação com o Salviano, hoje, depois de mais de 30 anos dessa vivência em Bauru, no Esquadrão da Vida, ele tem se tornado um grande amigo, um grande irmão, é um pai espiritual para mim, é uma referência de homem, de caráter. E eu quero contar algo cômico para você da minha relação com o Salviano. Então, nesse período de 94, o Salviano ele era um dos monitores da casa, e nós vivemos um episódio lá bem interessante, que alguém estava roubando as galinhas do sítio da onde estávamos. E o Salviano, muito crente assim, reuniu todos os acolhidos da casa, e ele falou bem sério, né? Nós éramos em torno de quase 40 homens ali, e o Salviano bem sério falou: olha, estamos tendo um problema aqui, essa chácara é do Senhor e alguém está roubando as galinhas do Senhor. E nós precisamos então fazer turnos de vigilância na chácara. E era engraçado que tinha um rapaz que o nome era Jefferson, ele tinha quase 2 metros de altura, e o Salviano começou a fazer duplas, né, de sentinela. Ele falou: Ranulfo, você e o Jefferson. E eu olhei para o Jefferson, 2 metros de altura, né, e fulano, seco ciclano e tal. E aí, quando o Salviano terminou, ele falou: alguém tem alguma pergunta? Aí eu falei, eu levantei a mão, falei: eu tenho. Salviano, e se um ladrão aparecer, né, o que a gente faz com ele? E aí o Salviano, muito crente, muito inocente, falou: olha, se ele aparecer, você fala para ele que roubar é errado, que Jesus ama ele. E eu olhei para o Jefferson, e o Jefferson me dando sinal com o dedo: ó, esquece o que o Salviano está falando. E aí saí para minha sentinela, né, junto com o Jefferson. E o Jefferson então falou: esquece tudo que o Salviano falou. Se esse ladrão aparecer no nosso plantão, nós vamos falar para ele: Jesus, fecha o olho só 5 minutinhos. Né? Então essa é uma das histórias assim que eu tenho com o Salviano. E estou muito
muito feliz por essa obra e creio que vai ser uma experiência muito fantástica para você que vai ou estar lendo essa obra, que ela possa edificar a sua vida. Um grande abraço. Deus te abençoe.